olha, com o início da safra 25 a 26, uma das avaliações a serem feitas é o da germinação e o vigor das sementes. Elas precisam ser de boa qualidade. Nós vamos conversar com o professor Paulino, grande pesquisador, e está aqui conosco, um parceiro sempre. Paulino, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso sempre tê-lo aqui conosco. Quando a gente fala de germinação, de vigor, quais são os primeiros detalhes que o produtor precisa ficar atento assim antes de fazer o plantio? Perfeito. Bom, germinar é a capacidade que a semente possui de produzir uma plântula. Então, normalmente, os lotes de semente, eles vêm lá com a percentagem de germinação. O detalhe é que essa percentagem de germinação, ela indica quantos por cento dessa semente produz a plântula, e não o estado que essa plântula tem de se iniciar no desenvolvimento. Então, a sementeira que o produz é extremamente importante, porque produzir semente é diferente de produzir grão. E os cuidados em se produzir sementes são maiores, não só pelo aspecto fitopatológico, mas como também pelo aspecto de vigor. Então, essa relação germinar é uma coisa, ter vigor é outra coisa. E é importante porque, às vezes, eu já conversei com sementeiros que eles até falam assim que é muito complicado o produtor fazer o teste lá na propriedade, porque às vezes ele pode fazer num solo não adequado, com uma umidade não adequada. É por aí mesmo? Sim, com certeza. Existem normativas para isso. Essas normativas, para o produtor rural que quiser buscar a informação da maneira correta, elas são disponíveis de forma gratuita no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é um livro chamado RAS, Regra para Análise de Sementes. Lá na RAS, nós temos uma lista de todas as espécies cultivadas pelo nome científico e o procedimento para se fazer o teste de germinação e os procedimentos para se fazer o teste de vigor. Eu chamo a atenção aqui que boa parte dos produtores tem o hábito de fazer essa germinação em canteiro de areia. A semente, para startar esse processo, ela precisa embebição. Então, essa água que a semente absorve, essa água ela tem um papel fundamental nesse processo, que é o que nós chamamos de reativação metabólica. Então, o tecido embebe e ele dá um upgrade naquilo que a semente já tem pronta, mas não estava funcionando. Porque a semente, para germinar, ela precisa de temperatura, ela precisa de água, ela precisa ter capacidade de troca gasosa e ela precisa de luz. Então, o primeiro fator importante é água. Então, plantar no seco tem uma desvantagem, porque ele pode atrapalhar no vigor e não na germinação. Da mesma forma que o tamanho da semente, pela quantidade de reservas que ela possui, também pode afetar esse processo. Só que esse processo depende da reativação metabólica. Então, embebe. Se tem mais reserva, reativa o metabolismo. Mobiliza mais reserva, mas em qual velocidade? E aí que acontece os problemas de vigor. É aí que entra o vigor, que às vezes eu tenho aquele talhão desuniforme. São duas coisas. Nós evoluímos demais a nível de semeadoras. Nós temos semeadoras hoje no mercado que são incríveis. Extremamente eficientes, extremamente tecnológicas. E nós conseguimos já fazer a semeadura com populações diferentes para cada talhão. A agricultura de precisão nos fornece uma quantidade de dados gigantesca. Nesse detalhe aí do vigor também entra em consideração a profundidade que ela é colocada. Então, quanto mais profundo ela for colocada,
mais reserva ela vai ter que gastar para ela emergir. Então, são 2 índices de vigor básicos que a gente faz. O índice de velocidade de germinação, que é o quanto tempo essa semente leva para germinar, emitir raiz. E o índice de velocidade de emergência, o quanto tempo ela leva para emitir parte aérea. A germinação, vamos falar aqui num termo bem simples, bem coloquial, é aquela brincadeirinha que a gente faz com feijão no algodão, molhadinho ali. Exato. Pronto, germinou. Embebeu, reativou, germinou. A velocidade em que a semente usa a sua reserva, que é o importante. Quanto mais eficiente for a utilização da reserva da semente para o embrião crescer, mais uniforme é a emergência da planta e menos o efeito pica-pau, que é essa germinação que você se referiu anteriormente, em que ela ocorre de forma desuniforme, menor a possibilidade dela acontecer. Então, entre o processo de embebição e a emergência da planta, a semente tem que saber utilizar para o embrião crescer todas as suas reservas. Então, carboidrato é quebrado primeiro, depois lipídio, depois proteína. Então, existe uma escala de uso. E essa escala de uso ela não é aleatória. Ela vem de uma sequência de enzimas que são produzidas pela semente a fim de permitir o crescimento embrionário. E o canteiro de areia é um bom local de se fazer? Ele é um bom local, desde que não falte água e desde que não tenha uma temperatura muito elevada. Porque nós temos alguns fatores que eles mudam de lote para lote de semente. Por exemplo, nós temos um grande questionamento hoje sobre profundidade no que diz, por exemplo, sementes salvas e sementes não salvas. Porque a lei brasileira permite o uso de semente salva. Perfeito. Dentro de um percentual. Dentro de um percentual. Isso está lá na lei. Aí eu levanto o seguinte questionamento. Como foi armazenada essa semente? Qual a quantidade de reserva que essa semente tem? E qual é a viabilidade? Para isso entra um outro teste, que é o tetrazóleo. Eu ia até questionar se a questão lá de germinação e vigor não tem nada a ver com o teste de tetrazóleo. O tetrazóleo é um indicativo de vigor. O tetrazóleo ele tem uma escala de cores. Então, o sal de cloreto de tetrazóleo, ele reage com os hidrogênios com a acidificação que é causada pela própria semente. Então, quanto maior a intensidade de cor, maior é a velocidade de mobilização de reserva. Consequentemente, maior o vigor da semente. Então, se nós pegarmos, por exemplo, soja, é interessantíssimo que todos os lotes de soja tenham tetrazóleo. E aquela que eu faço salva, normalmente ela não passa pelo tetrazóleo. Tem produtor que envia para o laboratório e ele tem um laudo dele. Conheço alguns produtores que fazem isso. Mas são produtores mais tecnificados, que já armazenam semente em câmara fria, que ele já tem todo um cuidado. Que a área dele de produção de semente não é uma área de grão. Aqui vale muito a pena nós colocarmos aí para o produtor pensar o seguinte. Tem cultivar de soja que, pensando em produção de semente, não tolera dessecação. Porque a semente não completa todo o seu ciclo de maturação na planta. Em algumas cultivares isso é muito crítico. Em outras cultivares menos crítico, que é aquele caráter que nós temos de ter a soja mamando. É o grão verde. Então esses problemas, eles são consequência de um enchimento de grão lá atrás que não foi conduzido da melhor forma possível. Vamos colocar dessa maneira. Quando você desseca, você está interrompendo a alimentação dessa semente. Isso pode gerar ou um déficit de proteína, ou um déficit de lipídio, ou um déficit de carboidrato na semente. Como as sementes possuem constituições químicas diferentes, se a gente comparar milho, praticamente amido, soja, alto teor de óleo e depois de proteína, pensando em germinação. Você pega um feijão que tem uma característica mista, ele tem tanto carboidrato quanto proteína, quanto óleo, e óleo em menor quantidade do que proteína, e proteína em menor quantidade do que carboidrato, nós temos processos germinativos distintos.
Por isso que, às vezes, algumas espécies germinam mais rápida e outras germinam mais lenta, porque ela tem que mobilizar essa reserva para depois a plântula sair. Olha, o assunto está bom, mas o nosso tempo já está esgotado aqui, mas eu acho que cabe mais conversa sobre isso aí, porque nesse momento a gente está falando mais da soja. Sim. Porque aqui na nossa região Já largou é um o plantio. momento que se larga a plantia de soja, né? Que, de um modo geral, nós não fazemos milho verão. Sim. Claro que há as exceções, não resta a menor dúvida, nós estamos falando de um modo geral. Mas em outras regiões do país, nós também temos, e como a gente está aí para o Brasil todo, a gente tem o trigo, a gente tem o algodão, a gente tem uma série, né? O feijão que está aí nos pivôs, enfim. Então, cabe ainda para a gente estar tratando um pouco mais desse processo de germinação e vigor. Outros aspectos interessantes. Quebra de tegumento, desenvolvimento de patógeno. São vários os aspectos que diminuem esse vigor. Então, uma semente bem produzida, plantada no momento correto, com a umidade correta, com a temperatura correta e no time correto, pensando principalmente em luz, é fundamental para o estabelecimento da cultura bem feito. Sem sombra de dúvida. E a chuva prevista para daqui a pouco? Tomara. E tomara que venha tranquila. Porque a gente também já teve situações que teve que replantar sem causar dano. Com danos. E essa sazonalidade para início de safra, ela tende a ser mais crítica com o passar do tempo. A tendência é que nós tenhamos menor dias com precipitação, com chuva, e chuvas com maiores volumes. Isso é algo que nós temos que estar atento, principalmente para não jogar semente muito no seco, que essa chuva pode atrasar um pouquinho e pode dar problema na germinação. Paulino, obrigada pelos esclarecimentos aqui mais uma vez. Sempre à disposição.